partir do 10. Provérbios 31, a partir do 10. Obrigado. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito sério define as joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roda. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levando-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Essa é uma palavra específica, porém, com lições relevantes e importantes que servem para todos nós, que servem para toda a igreja. Interessante que o livro da sabedoria encerra tratando de uma mulher virtuosa, de uma mulher valorosa. E eu estou encerrando hoje 31 dias lendo e meditando em Provérbios. E se nós condensarmos o livro de Provérbios, podemos chegar em uma palavra somente: sabedoria. Sabedoria. Na verdade, são 3 livros sapienciais na Bíblia. O que vem a ser um livro sapiencial? É um livro que trata de sabedoria. São 3: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Amanhã estarei iniciando mais 12 dias lendo e meditando em Eclesiastes. Quem quiser embarcar nesse navio, venha junto e com certeza você vai ser abençoado. Mas os 3 livros sapienciais, Jó, Provérbios e Eclesiastes, são diferentes nos seus contextos. O livro de Jó, todos nós sabemos, trata de um homem que passa por terríveis provações. No final das contas, lá no capítulo 42 é que ele vai entender o propósito de Deus na sua vida e o porquê ele sofreu grandes perdas. Provérbios trata daquela coisa de você honrar os princípios e valores de Deus e ser recompensado por isso. Ou seja, entre o bem e o mal, o sábio lhe dá
grandes conselhos para que todos se enveredem para fazer o bem, para que consequentemente colham os frutos da justiça, os frutos de uma boa semeadura. Eclesiastes trata do mestre que está confuso, que está aturdido devido à complexidade da vida, chega a dizer e a confessar que parece que nada tem sentido e que tudo é vaidade, e que também os acúmulos desta terra não levam a lugar nenhum, como frisado ali no capítulo 2. Mas interessante Provérbios encerrar tratando-se de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa, de uma mulher de valores. E o que mais me chamou a atenção foi o primeiro verso, que está tratando assim: mulher virtuosa, quem a achará? Na verdade, o que quer dizer esta frase, quem a achará? Não é impossível achar uma mulher conforme o texto. Não é impossível, mas é difícil. É difícil achar uma mulher desta categoria. Por quê? Porque esta mulher é exemplar para todas as mulheres e também para todos os homens. Porque as qualidades e as virtudes que ela tem são qualidades que fazem a diferença nela e são exemplos para todos nós. O texto não está falando de uma mulher específica ou que uma mulher existiu e que teve todas essas qualidades, mas está dizendo assim: sigam os exemplos desta mulher, aprendam a ser como ela, lutem, busquem um aperfeiçoamento nesse sentido, para que verdadeiramente edifique não só a sua vida, mas edifique o seu marido, edifique os seus filhos, edifique a sua casa. Na verdade, essa mulher, ela precisa ser construída, ela precisa ser ministrada, ela precisa aprender os valores, ela precisa sair da ignorância para chegar num lugar de sabedoria, porque toda indicação é que esta é uma mulher muito sábia, e não é impossível de ser construída esta mulher. E o texto diz que ela é valorosa, o seu valor excede de muitas joias, o seu valor excede de finas joias, o valor de finas joias, de rubis. Essa mulher aqui não tem nome, pode ser qualquer uma, pode ser qualquer mulher que se proponha a ser uma mulher virtuosa, pode ser qualquer serva que busque o verdadeiro valor de ser e não de ter, porque nesta vida mais vale ser do que ter. Jesus passou essa grande lição para todos nós, que é melhor ser do que ter. A maioria das vezes os homens estão correndo atrás do ter, do conseguir, do conquistar, aquilo que é palpável,
aquilo que é concreto, aquilo que é físico, mas também aquilo que é limitado e que é temporal. Mas é por isso que Jesus falou assim, que bem-aventurados, felizes são os humildes. Bem-aventurados, felizes são os que choram, porque receberão consolo. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados são os pacificadores. Então, mais bem-aventurada coisa é ser do que ter. Quando Jesus tratou da avareza do homem, ele declarou assim, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, esta mulher aqui, ela não tem, ela é uma mulher valorosa, ela é uma mulher virtuosa. E acompanhe comigo alguns versículos, eu já vou partir para o encerramento. Vai ser uma palavra rápida, para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Tá, só vou dar uma passadinha por cima. Se você puder acompanhar comigo na Bíblia, o versículo 11 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. A mulher virtuosa, ela passa confiança. Passa confiança. Segundo lugar, versículo 12. Se tratando ainda do marido. Versículo 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa, ela faz bem ao cônjuge, ou pelo menos tenta fazer, porque não será perfeita. Não existe mulher perfeita que faça o bem o tempo todo. Não existe, assim como não existe o homem perfeito que faça o bem o tempo todo. Mas essa mulher, ela tem bondade e benignidade no seu coração. Além de passar confiança, ela tem bondade e benignidade. Qual que é a diferença entre bondade e benignidade? Benignidade deseja o bem, bondade faz o bem. Faz o bem. Não é só questão de desejar, é questão de fazer. Faz o bem para o marido. Está entendendo, minha querida? Está entendendo a mensagem subliminar? Faz o bem e não o mal. Gente, dos versículos 13 até o 16, até o 17, acompanhe comigo. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas, examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Esta mulher é trabalhadora. E eu estou aqui diante de mulheres trabalhadoras. Amém, mulheres de Deus? Esta mulher é trabalhadora. Essa mulher acorda cedo. Ela administra. Ela é uma boa administradora. Ela tem diligência naquilo que ela faz. E também inteligência. É isso que está passando. Mas isso são coisas que se adquirem. Essa mulher, ela não é
casa lá está de ponta cabeça, a louça em cima da pia, as berônias, uma variedade de berônias, berônia verdinha, roxinha, azulzinha, e ela lá no Facebook, perninha pro ar. Ela pode até relaxar, mas depois que o serviço foi feito. Porque essa mulher, ela é trabalhadora. Outro versículo, 18, diz assim: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Nós podemos interpretar de várias maneiras essa questão aqui: a sua lâmpada não se apaga de noite. Mas como que eu entendo isso? Ela mantém a sua luz acesa. Ela não compactua com as trevas. Não, ela é filha da luz. Jesus nos chamou a todos para sermos filhos da luz. Ela é das claras. Com esta mulher não tem nada debaixo do tapete. Mantém a sua luz acesa. Versículo 20, acompanhe: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela é generosa, não é uma mulher sovina, não é uma mulher avarenta. A pior coisa que tem é você se deparar com gente pão duro, gente avarento. Gente avarento não, gente avarenta. Não. A avareza é idolatria. Colossenses 3,5. Paulo colocou a avareza como idolatria, gente. Então a mulher virtuosa, ela abre a mão. Se nós lermos lá o Evangelho de Lucas, que trata Lucas 8, que trata de mulheres que acompanharam Jesus, o texto está falando lá de mulheres que administravam os seus bens, os seus recursos e abençoavam Jesus no seu ministério. Eram mulheres generosas. Por que Ruth foi tão abençoada na sua vida? Porque era uma mulher generosa. Era uma mulher que abria mão, não segurava, não se dava a avareza. Olha, gente, o versículo 23, acompanhe comigo. Diz assim: seu marido é estimado entre os juízos, quando se assenta com os anciãos da terra. Através da vida dela, ela proporciona honra. Ela proporciona honra. O marido dessa mulher é estimado, é conhecido pela esposa boa que tem. As mulheres precisam lutar por isso. Versículo 25 diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia da manhã não tem preocupações. Gente, a força e a dignidade são os seus vestidos. Esta mulher, ela dá bom testemunho aos de fora. As pessoas que estão lá, em todos os contextos e segmentos da sociedade, enxergam esta mulher como uma mulher que é serva, que é piedosa, que tem moral. Porque a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela dá um bom testemunho, ela não escandaliza. Ela dá bom testemunho com os de fora. As pessoas conseguem enxergar Deus na vida dela, porque a força e a dignidade são os seus vestidos. Esse aqui, gente, é forte. Versículo 26. Acompanhe comigo. Versículo 26.
fala com sabedoria. Meu Deus, agora sim. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Quando esta mulher abre a boca, as suas palavras são palavras que constroem. São palavras edificantes. Não são palavras feridas. Não são palavras que depreciam. Não são palavras que destroem. Não são palavras que proporcionam morte. Ela usa bem a sua língua. Quando ela fala com sabedoria. Gente, as mulheres são conhecidas por falar bastante, não é verdade? Enquanto o homem fala umas 5.000 palavras no dia, as mulheres falam umas 20.000 palavras no dia. Então olha como as mulheres precisam vigiar nesse sentido. Palavras. As palavras têm um poder mortal. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas a mulher virtuosa, o que o texto está dizendo? Que ela fala com sabedoria. E por que essa mulher fala com sabedoria? Porque ela é uma mulher sábia. Porque a mulher tola, obviamente, não vai falar com sabedoria. A mulher tola, ela não instrui em absolutamente nada. E essa mulher aqui virtuosa diz assim: a instrução da bondade está na sua língua. Como que a mulher virtuosa é conhecida? Quando ela abre a boca, ela ensina, ela apazigua, ela pacifica, ela faz o bem através das suas palavras, ela promove amor, ela promove perdão, ela promove piedade, ela promove força, ela promove coragem, ela promove aquilo que Jesus pregou. É isso, porque a instrução da bondade está na sua língua. As mulheres de Deus precisam vigiar as suas palavras, deixar o palavrão de lado, palavras torpes, palavras imorais. Tem pessoas que não vigiam nesse sentido, mulheres que não vigiam nesse sentido. Às vezes usam termos assim terríveis. É necessário uma vigilância nesse sentido. Versículo 27. Atende ao bom mandamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Mensagem mais específica que essa. Não come o pão da preguiça. Come qualquer tipo de pão. Pão caseiro, pão francês, pão integral, né? Pão com grãos, broa. Mas não pode comer o pão da preguiça. Não pode. Gente, outra coisa aqui que me chama a atenção, versículo 28. Levando-se seus filhos, eles chamam de esposa. Seu marido a louva dizendo. Ela dá testemunhos de fora e dá testemunhos de dentro. Dá um bom testemunho aos filhos, dá um bom testemunho ao marido. Não dá só testemunho lá fora, dá testemunho dentro também. Gente, versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Isso aqui é uma garantia de uma virgem prudente que já tem a salvação conseguida. É uma virgem prudente. A todas sobrepujas. Para finalizar, diz assim o texto: enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que
teme ao Senhor, essa será louvada. Os 3 livros sapiensais de sabedoria, que tratam de sabedoria, os 3 chegam num consenso. E é isso aqui que é um ponto interessante e importante de se analisar. Diante desses 3 livros sapiensais, que tratam de sabedoria, condensando os 3, onde nós chegamos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Onde estão as mulheres de Deus para glorificar forte aqui? As mulheres tementes ao Senhor. O pontapé inicial está aí. Para se conseguir tudo isso, todas essas virtudes, precisa temer ao Senhor, precisa ter vida com Deus, precisa ter piedade no coração. As mulheres que não procedem piedosamente estão preocupadas com o testemunho, estão preocupadas em fazer o bem, estão preocupadas em serem bem vistas, em trabalhar em prol da sua família. As mulheres que estão vivendo aí, neste mundo pecaminoso, elas estão preocupadas em temer ao Senhor, consequentemente não estão nem aí com as virtudes de uma mulher que pode ser uma mulher virtuosa. Agora, gente, encerrando tudo isso aqui, por nenhum momento nós vemos na Bíblia escrito assim: o homem sábio edifica a sua casa, mas o tolo destrói. Não. O texto de Provérbios 14:1 trata da mulher sábia. E aí, analisemos o papel fundamental da mulher na família. Papel fundamental e a responsabilidade que as mulheres têm para a construção e edificação da sua casa, da sua família. Porque cá entre nós, queridos e queridas, a mulher é um ser muito inteligente. Enquanto o homem consegue pensar um assunto, a mulher pensa 10 ao mesmo tempo. As mulheres são muito inteligentes. Então, vamos analisar uma coisa. Jesus tratou a igreja, a noiva, ela formada de 10 virgens. E olha, queridos, 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas, nessas, insensatas. Aonde nós podemos chegar diante de tudo isso? É que, na verdade, a mulher virtuosa, ela é a personificação da sabedoria. E se a mulher ainda não tem a sabedoria, tem que buscar. Tem que buscar. É natural que numa igreja tenha muito mais mulheres do que homens. Isso é um ponto até interessante. Porque geralmente as mulheres são mais tementes a Deus do que propriamente os homens. Por que foi tratada assim na igreja? Como uma noiva? Jesus citando 10 virgens. Jesus não citou 10 varões. Agora, o papel fundamental é da mulher. É da mulher. Não que o homem não tenha que fazer a sua parte. Também tem, mas eu não estou tratando dos homens aqui hoje. E do papel dos homens. Eu estou falando da importância
para a edificação, não só da sua vida, mas edificação da sua casa, edificação da sua família. Onde estão as mulheres que querem suas casas edificadas aqui? Quem está disponível para crescer através da sabedoria? Então é necessário adquirir a sabedoria. Abra um texto comigo, está em Provérbios 9. Provérbios 9. Onde o sábio está tratando exatamente de sabedoria. Veja que interessante que está escrito aqui. Nós poderíamos substituir esta sabedoria pela mulher. Olha, a sabedoria edificou a sua casa. Vamos substituir? A mulher edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Olha, parece que ele vai começar a fazer menção agora da mulher virtuosa. Veja bem, acompanhe comigo. Versículo 2, ou verso 2: carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Olha que interessante o 3: já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. A mulher sábia, ou a sabedoria, edifica a casa. E assim, a descrição coerente que o sábio faz da mulher virtuosa, é que ela tem uma vida prática e evidenciada, que consegue colocar para fora e deixar bem visível a sua sabedoria. O fato de uma família ser edificada pela mulher é a evidência da recompensa de Deus a esta mulher cheia de sabedoria. E isso está muito relevante, se tratando de uma mulher sábia que edifica a sua casa. Só para encerrar, gente, para nós orarmos um pouco. A mulher sábia que edifica a sua casa, ela não é Jezabel, ela não é controladora, ela não é manipuladora, ela não é diabólica. Muita gente confunde essa questão de Jezabel com vaidade feminina. Não tem nada a ver. Se você olhar para Jezabel, quem foi Jezabel? Foi uma mulher idólatra, que era serva de Baal, era uma mulher maligna, com más intenções no seu coração, era uma mulher que manipulava o seu esposo, era controladora, estava à frente do esposo, era uma mulher que fez o mal mentindo, proporcionando a morte daquele homem que não quis negociar sua vinha com o marido dela. Então, gente, a mulher virtuosa, ela não é Jezabel, ela não está à frente do marido, tampouco é muçulmana, ela não está submissa no sentido depreciativo da palavra, como as pessoas confundem, porque ela foi levantada para andar lado a lado com o marido, como uma auxiliadora, onde o marido tem a missão e ela tem a submissão. O marido, ele tem o chamado, ela tem também outro chamado, onde cada qual tem as suas responsabilidades. Porque assim, quando o marido anula a esposa, como as muçulmanas são anuladas, gente, está errado. E existe casos assim, onde os homens são Jezabéis nas suas casas, onde os homens anulam as mulheres. A mulher não pode fazer absolutamente nada, a mulher tem que se vestir do jeito que o homem quer que se vista, a mulher não pode isso, não pode aquilo. Gente, isso não existe. Isso não existe. A mulher completamente anulada, ela não pode dar uma opinião para nada. Então a mulher virtuosa, olha todas as responsabilidades que ela tem na família, na casa, tudo que ela faz.
ela não está abafada, oprimida pelo marido, nem tampouco ela está na frente. Ela não é Jezabel, nem isso. Ela se levantou para ser auxiliadora do seu marido, e desta maneira ela abençoa. Vamos colocar em pé nesse momento. Quantas e quantas servas na Bíblia conhecidas pelas suas vidas piedosas, pelas suas vidas de temor, quantas e quantas fizeram toda a diferença. Nós poderíamos passar a noite toda aqui falando das virtudes, das qualidades dessas mulheres de Deus que são exemplos, não só para as mulheres que aqui estão, mas para todos nós. Nós poderíamos falar da oração de Ana, de Débora, que foi profetisa em juízo, de Priscila, que era uma mulher inteligente, que falou de Jesus para Apolo. Olha a importância dessa mulher. De Maria, que fazia questão de estar ali aos pés de Jesus. De Abigail, que foi uma mulher prudente, evitou uma chacina. De Esther, que teve coragem de entrar na presença do rei e evitou também uma catástrofe. Mas, gente, Ruth é a maior personificação desta mulher sábia que edifica a sua casa. Estude muito o livro de Ruth e você vai se deparar ali com uma mulher que nem israelita era uma mulher moabita, mas que buscou o Deus de Israel e o seu princípio de honra, algo que nós precisamos aprender muito. Princípio de honra, a maneira que ela honrou o próximo, a maneira que ela honrou a sua sogra, fez toda a diferença na sua vida. Ela fez o bem, ela plantou uma boa semente. E outra, ela honrou quem não tinha mais nada para lhe oferecer, porque Noemi estava amargurada, estava cheia de tristeza, de amargura no seu coração, já tinha perdido a esposa e 2 filhos. Mas o que Ruth fez? Ela não pensou assim: eu vou fazer o bem para essa mulher, porque eu sei que Deus lá na frente vai me preparar um oásis. Não, ela só fez o bem por quem ela era, e desta forma ela conseguiu ser muito abençoada e próspera na sua vida. Nos escritos hebreus, segundo as Bíblias hebraicas, depois de Provérbios vem Ruth. Então o texto termina com Provérbios 31 tratando da mulher virtuosa, e já entra no livro de Ruth, tratando de uma mulher que fez toda a diferença. Amém? Vamos orar nesse momento, e você pode ajoelhar-se, ficar de pé, do jeito que você quiser. Até 9h10 nós vamos orar, depois nós encerramos. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom.